Pessoal, voltando aqui para o nosso querido Brasil, o presidente Lula, olha só, Felipe, disse ontem, durante uma solenidade em comemoração aos 90 anos da USP, abraço à minha querida Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que trabalha para que Fernando Haddad seja o melhor ministro da Fazenda da história, Felipe. Abre aspas. Tenho nada, mas nada menos do que o cara que foi, na época, o melhor ministro da educação deste país, que é o companheiro Fernando Haddad, e que estou trabalhando para que ele seja o melhor ministro da Fazenda deste país, fecha aspas. Felipe Monteiro, o Fernando Haddad é competente. Eu estudei com ele, nós estudamos juntos, fomos, inclusive, adversários aí de centro acadêmico, tá certo? Esquerda, direita. O Haddad é inteligente, ele é competente, mas o Lula está ajudando ele a ser o melhor ministro da Fazenda, arrombando um déficit fiscal de 234 bilhões de reais, saindo de um superávit de 60 para um déficit de 240, mandando 16 bilhões para a Lei Rouanet, 50 bilhões de emenda parlamentar, vetando a desoneração fiscal que aliviaria as empresas, aprovando um projeto Nova Indústria, Boa Indústria, que ninguém sabe o que é, que custa 300 bilhões de reais. Desse jeito, bom, melhor que o Manteiga foi na Dilma, tudo bem. Com aquela matriz da nova política que quebrou o país em 1 trilhão e 600 bilhões de reais. Encolheu o PIB brasileiro. Melhor do que o Manteiga, que o presidente quer colocar para ganhar 60 milhões por ano para presidir a Vale, ele vai ser. Agora, melhor ministro, será? Os índices do Delfim Neto eram de superávit, hein? Estou falando de economia, não estou falando de política. Felipe Monteiro, o presidente Lula ajudará mesmo Fernando Haddad a ser o maior ministro da Fazenda de todos os tempos em todo o universo? Essa é uma boa pergunta, né? Vamos esperar para ver. Mas essa mesa está me surpreendendo, né? Estou vendo o liberal aqui defendendo a limitação do direito de propriedade e agora estou vendo o liberal também batendo de frente com o Haddad, que nada mais faz do que repetir o receituário de todos os ministros da Fazenda anterior, né? A busca pelo superávit primário a todo momento, que, na minha opinião, é o modelo errado. País pobre em desenvolvimento tem que buscar reduzir a desigualdade social e crescimento econômico. A questão do déficit fiscal zero é algo assim completamente equivocado no meu entendimento. Até porque nenhum país do mundo tem déficit fiscal zero. Os Estados Unidos têm $1 trilhão de déficit, a França tem 2% do PIB em déficit, a Alemanha tem déficit, o mundo todo tem déficit. Mas o Brasil, não é? Para buscar o receituário da Faria Lima, dos liberais, tem que reduzir despesa e deixar o povo na miséria. E o que eu acho impressionante no teu discurso, Capês, falando bem claramente, não sou contra investir em cultura. R$1 que vai para a cultura gera quase R$10 na economia. Ou seja, a Lei Rouanet é um instrumento bom para incentivar a cultura. Então, assim, não vejo como problema isso, não é? Então, assim, nós temos que ter, no meu entendimento, políticas públicas claras para buscar o crescimento econômico, reduzir a desigualdade. E quando você pega, por exemplo, o número do Haddad, são números bons sob o aspecto econômico. Você falou que a economia tem que ter resultado bom para mostrar que está sendo correto a política econômica do governo, mas você vê, por exemplo, que nós temos crescimento econômico pela primeira vez nos últimos 4 anos e quase 4%, a inflação, pela primeira vez em 4 anos, está na meta inflacionária, menos de 4%. Ou seja, quando você vê o número por si só, que é o que o liberal gosta de fazer e ver, né, o Haddad está sendo realmente o ministro da Fazenda bom para os liberais. Muito bem. Meu querido Ricamelo, meu amigo Felipe Monteiro citou o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve um déficit fiscal, divulgou o déficit fiscal orçamentário dele, diferença entre o que arrecadou e o que gastou. Foi da França também. Tá? De 1 trilhão, mas vamos falar dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é parâmetro para tudo. 1 trilhão e 700 bilhões de reais. O governo Biden é um dos governos de maior irresponsabilidade fiscal da história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos quase deram um calote
que é o default, o nome que se dá ao default, só não fez porque o Congresso se reuniu, seria uma humilhação, o Congresso americano seria uma humilhação sem precedentes para os Estados Unidos. E os Estados Unidos sempre se financiaram essa irresponsabilidade fiscal dos Estados Unidos, que gerou ao craque da Bolsa de 29, que as pessoas perderam tudo do dia para a noite em 29, da crise do subprime de 2008, Estados Unidos. Assistam o documentário sobre Bernie Madoff, que organizou a maior pirâmide já existente da história, dando prejuízo de 60 bilhões para investidores. Assistam. Estados Unidos não é mais exemplo para ninguém. E os Estados Unidos sempre se financiaram através da emissão de papel moeda, porque a economia mundial, em quase toda, é dolarizada. E com isso, os Estados Unidos ele se subsidia na sua dívida, explorando os países no mundo inteiro. Isso economicamente. Quem está dizendo isso são economistas norte-americanos, não sou eu. Então eu pergunto, se o nosso modelo econômico, se a nossa matriz econômica é gastança de dinheiro público, é aprofundamento do déficit fiscal, Rica Mello, como é que nós vamos ficar? Como é que vai ser o melhor ministro da Fazenda? Isso vai gerar inflação, isso vai gerar recessão, isso vai gerar aprofundamento da crise econômica. Então, eu vejo que se o presidente quer fazer com que o Fernando Haddad seja o melhor ministro da Fazenda, a primeira coisa que ele tem que fazer é gastar menos. Por exemplo, negociar com o Poder Legislativo, com o Congresso Nacional, para não sair tão caro esse apoio político. Perfeito, perfeito. É a primeira coisa que ele tem que fazer. Daqui a pouco ele vai ter que criar 513 ministérios, porque o Centrão nunca está satisfeito e o governo se tornou refém do Centrão. Então, eu queria ouvir você, Rica, por favor. Olha, Capês, obrigado aqui pela palavra. Eu não interrompi o PP aqui, me mantive em silêncio esperando o meu momento. Vamos lá. Déficit primário é para quem pode, não é para quem quer. Isso aí é para o PP e para qualquer pessoa que pense e tenha a ideia, a noção de que o Brasil pode ficar gastando mais do que arrecada. É para quem pode. Os Estados Unidos, ele construiu essa possibilidade de ter déficit primário gigantesco ao longo de 200 anos. Então o Brasil, daqui a 200 anos, pode ficar brincando de ter déficit primário. Porque os Estados Unidos, ao longo de 2 séculos, conseguiu criar uma... Foi descoberto como o Brasil, há 500 anos atrás, certo? Conseguiu criar um país muito eficiente, onde as empresas são muito eficientes, as pessoas têm uma boa educação, consegue criar muito valor para o resto do mundo, conseguiu fazer com que a economia mundial fosse dolarizada. Nesse momento, ele pode brincar de imprimir papel moeda lá nos Estados Unidos, enxurrar o mundo inteiro de dívida e ainda assim consegue isso não ser tão inflacionário e ainda assim consegue bancar o país. Todo país que quer realmente sair do buraco, pobre como é o Brasil, não tem jeito. Tem que seguir cartilha difícil, é duro. Liberdade é difícil de ter, crescimento para chegar lá também é difícil. E não é gastando mais do que você arrecada, especialmente num país que tem uma das maiores taxas de juros do mundo. Você pode ter déficit primário se a sua taxa de juros for 0%, 1%. Sua dívida pode ser gigantesca. Não custa quase nada o serviço de dívida de um ano para o outro. Desculpa o economês aqui. Não custa quase nada você ficar pagando juros. Afinal, os juros é quase zero. No Brasil, que tem uma das maiores taxas de juros real do mundo, isso é caro pra caramba. Isso só afunda o nosso país. Pelo amor de Deus, de eu ouvir alguém, sendo muito sincero, que pode defender o Brasil, país pobre, gastão, gasta mal, a ter déficit primário. Pelo amor de Deus. Eu sou economista. Vamos brincar de economia? Nós vamos falar de economia aqui. E para o Haddad ser o melhor ministro da economia, e eu não acho que o Haddad esteja fazendo um trabalho ruim. Tá, PP? Não acho que está fazendo um trabalho ruim. O que eu acho que tá... Na verdade, o Lula não ajuda o Haddad. Quanto mais o Lula fala, mais ele atrapalha. O Haddad até faz um bom trabalho. O Lula vai lá e põe em desgraça o trabalho dele. O Lula e o PT
para conseguir ter outras votações que precisam no Congresso, gasta 50 bilhões e nosso déficit esse ano, gente, déficit zero. Vocês vão ouvir daqui a 1, 2, 3 meses começar as negociações que o déficit vai ser cerca de 100 bilhões. Escreve o que eu estou falando para vocês. E isso faz com que o mercado confie menos no país, então a gente acaba tendo que pagar juros mais altos, a gente acaba tendo dólar mais alto e você que está aí ouvindo a gente, assistindo a gente, acaba ficando mais pobre, porque a inflação vem e corrói o seu poder de compra. Então essa é a verdade do Brasil. Desculpa, P, adoraria ser um país rico que possa ficar brincando de déficit primário. Qual país do mundo tem esse fiscal zero? Qual país do mundo? Coreia. Dá uma olhadinha aí. Não, tem um monte de país. E tem vários países que crescem muito. Não, mas, por exemplo, você pega um país que já tá rico, cara, não dá pra ele, não consegue ter. Um país que tem uma taxa de juros baixa, ele consegue ter. O Brasil não consegue. O Brasil tem que conseguir fazer um monte de coisas antes pra conseguir chegar e brincar de déficit. Davi Andrade, o fato de nenhum país, partindo da premissa do Felipe Monteiro, nenhum país ter déficit zero, quer dizer que está certo nós saímos de um superávit de 60 bilhões e irmos para 240 bilhões de déficit. Os Estados Unidos, em 2022, atingiu o maior índice de inflação dos últimos 42 anos. Ou seja, não é exemplo para ninguém. Os mercados despencaram 20%. O país esteve à beira de uma recessão. Está gastando desordenadamente. Está agora, com a guerra da Ucrânia, o Congresso Nacional vetou a remessa o Congresso americano vetou a remessa de 61 bilhões para a Ucrânia, dizendo que o país não está mais suportando. E é um país que tem um PIB de quase 20 trilhões de dólares. Então, eu queria ouvir você, Davi Monteiro, como é que dá para falar no Fernando Haddad, ser o melhor ministro da Fazenda da história, com um déficit fiscal aprofundado? Vamos dizer o quê? Olha, como os outros países do mundo, nenhum país do mundo tem déficit zero, ele foi o melhor ministro da Fazenda por ter um déficit de 300 bilhões. Se o Lula está trabalhando para Haddad ser o melhor ministro da economia de todos os tempos, imagina se ele estivesse trabalhando para ser o pior. Gente, eu vou te falar uma coisa, eu estou com o Rica e não abro. O Rica falou um negócio ali matador. Pode ter déficit primário, déficit nominal, quem pode ter déficit nominal. O Brasil é um país pobre. O Brasil é um país pobre. Quem pode defender uma gastança dessa, desordenada? 50 bi, né, o Capês? Esse é o número de emendas parlamentares? 50 bilhões. 50 bi de 47 bilhões parlamentares. 47 mais 11. Agora vamos fazer um programa aí, vale a pena se lascar de novo. Quanto que é para a indústria? Uns incentivos e subsídios para a indústria. 300 bi. 300 bi. E vão gastando, e vão gastando, e vão gastando. Agora, estão perseguindo... Davi, esse projeto é o seguinte, você arrecada 300 bi das empresas e põe 300 bi para melhorar a atividade delas. Exato. E aí tem um detalhe, essa busca do déficit zero não é a busca pela equação da eficiência, pela redução do tamanho do Estado, pela qualidade do gasto, não. O ministro Haddad quer cobrir o déficit público com o quê? Com tributo, com aumento de arrecadação. Única coisa que fizeram até aqui, 13 ou 14 medidas de aumento de arrecadação tributária e a pior reforma tributária que poderia ser produzida no mundo. Foi a que nós fizemos aqui, que nós vamos ver o reflexo quando ela estiver concretamente implementada. Nós vamos produzir o maior IVA do mundo, nós vamos produzir uma tributação escorchante sobre o setor de serviços, nós vamos conviver com 2 sistemas tributários durante um período de transição enorme. Então, nós vamos ver o custo dessa reforma tributária. Então, assim, para mim, erraram em tudo. É a velha cartilha do PT, gente. É reproduzida há anos e anos. Não aprendem. Na verdade, aprendem, né? Porque só sabem fazer isso mesmo. É gastar e gastar sem controle, né? E que se dane a população depois, como o Rica disse. Com o quê? Com inflação, com perda de poder aquisitivo, né? E com o país depois enfrentando uma recessão. Não, a inflação está dominada agora, está tudo bonitinho. Vai ver daqui a pouco se isso continuar acontecendo. Então, não dá para conviver com isso, né? Muito bem. João Belucci. Eu vejo também essa sinalização do Lula, Capês, como, né, deixando claro para a base dele que o Haddad é o seu sucessor, né? Imagino que o Lula disputará a reeleição, mas já é bem claro que é o Haddad, né, que está na frente nessa corrida. Agora, se o Haddad for tão bom ministro da Fazenda quanto ele foi da Educação, realmente é para a gente ficar muito preocupado. Ele ficou de 7 a 8 anos no Ministério da Educação
Segundo o Lula e o Haddad, ele foi o melhor de todos os tempos, mas os números, infelizmente, não dizem isso. Basta ver a posição do Brasil nos rankings de educação, sendo que ele ficou bastante tempo, né, de 2005 a 2012. Eu vejo essa sinalização, né, para dele ser o sucessor e a trajetória dele no Ministério da Educação não leva a crer que ele terá um bom êxito, ainda mais com o Lula, o PT e o governo jogando contra a todo instante, aumentando os gastos. É de ficar bem preocupado com relação a isso. Acho que talvez até a questão do Enem esteja na pauta, mas o Haddad consolidou o Enem como ideológico, né? 100% vinculado à ideologia esquerdista vitimista, lamentável. Não acho que ele será um bom ministro, como não tem sido na minha visão.